Eu tava agora terminando uma corrida, né? E agora na última volta, um garotinho veio correndo. Oi, oi. Pra me abraçar, né? Ele saiu ali, eu acredito, da avó dele, da mãe dele, né? E se eu tivesse ali parado pra abraçá-lo, ele teria me abraçado, porque ele já veio pra me abraçar. A mãe dele achou bem engraçado, a avó dele, né? E para se entender com qualquer contexto de qualquer vídeo desse canal, é recomendável assistir 2 vídeos anteriores para se entender a respeito do que está sendo dito em certos detalhes. Como eu disse no vídeo anterior, eu estava esperando uma família sair do carro e tinha uma garotinha que estava chorando e ela não queria sair. E ela saiu e eu usei uma estratégia de manejo para fazer ela parar de chorar e curtir o passeio com os pais, e deu certo, tá no vídeo anterior. E nesse próximo conteúdo agora, desse vídeo, é sobre isso que nós vamos falar, beleza? Falou, com Deus, tudo de bom. Eu tô saindo com o carro, do carro, aí uma família vai passar, um senhor, uma senhora e uma menininha pequenininha. Aí eu parei, né, pra eles passar. Aí a menininha ficou olhando pra mim, sorrindo e deu tchau. Oh, glória a Deus. Sem ser esse domingo agora, domingo retrasado, eu tava no culto. Aí já tava ali no finalzinho do culto, né? Aí uma criancinha, ela andando ali na frente da igreja, né? E de repente ela olhou pra mim assim, abriu os braços e veio na minha direção, né? Aí ela me abraçou assim nas pernas, eu abracei ela. Aí ela soltou, andou. Aí de novo. E de novo, né? E depois eu sentei, aí ela andando e tal. De novo ela abriu os braços, sorriu, veio e me abraçou e ficou ali, entre as minhas pernas ali, né? Mexendo na minha gravata, arrumando a minha gravata, né? Eu não sei o que é, quando eu boto gravata, ela vai saindo. Aí ela olhou, viu a gravata e ela começou a arrumar minha gravata. Aí começou a arrumar tipo os botões da minha camisa. Aí ela fechou o terno, né, do paletó que eu tava usando. E ali eu aproveitei que ela tava ali, eu comecei a orar por ela, né? Pedindo a Deus pela vida dela. Porque Deus já usou ela outras vezes na minha vida. Então, pra mim é como se Deus estivesse sorrindo pra mim, como o próprio Deus estivesse me abraçando. Então eu tenho esse discernimento, né? Eu lembro de um culto, uma vez eu fui num culto, aí tinha um rapaz lá que, assim, eu tenho um certo discernimento, né? Eu tenho experiência em certas coisas e etc, né? Então assim, dava pra perceber que ele era um rapaz assim que já tinha puxado cadeia, pelo menos parecia, né? Já tinha puxado cadeia, ou já tinha usado droga. E as outras pessoas assim com aparência mais, né? De mais condição, e ele de menos condição. Mas ele tava ali com o olho fechado e buscando a Deus. E era um culto de jovens, mas tava tipo parecendo um show, né? Assim, não tava muito assim, uma coisa espiritual. Mas ele tava ali buscando a Deus e o olho fechado e não abria pra nada, e glorificando a Deus e buscando o Senhor, né? E aí de repente uma menininha assim olhou pra ele assim, correu na direção dele assim, abraçou ele, né? Uma menininha bem bonitinha mesmo. Então tinha muitas pessoas ali que aquela criança ela poderia ter abraçado, mas ela foi logo nele. Então assim, a graça de Deus contagiou aquela criança, atraiu ela, porque criança tem um coração puro, né? Nós estamos falando de criança mesmo, criança que não tem malícia e etc. Então ela abraçou ele assim, ele com o olho fechado, ele abriu assim, ela abraçada assim na perna dele, né? Então poucos têm assim discernimento para compreender quando Deus está falando. Então as pessoas não percebem certos detalhes, Deus falando com você. E naquele dia Deus falou comigo.
através daquela menininha abraçando aquele rapaz. É coisa pessoal minha. Então, da mesma maneira, Deus falando comigo através das crianças, porque o reino de Deus é das crianças. E ela ali, né, arrumando minha gravata, arrumando minha camisa. Aí eu falei que o vestidinho dela estava bonito, ela botou a mão no vestidinho dela. E eu aproveitei ali o momento ali para estar orando pela vida dela, pedindo para Deus guardar ela, né? Porque ela já é criança e Deus já está usando ela. Então, geralmente assim, o mundo das trevas já tem raiva, já tem ódio. Porque Deus tem uma grande obra com ela, né? De abençoar as pessoas, de renovar, de restaurar as pessoas. Então eu já vi isso nessa criança. E nesses dias, ontem mesmo, o pai dela deu um testemunho que parece que nessa semana ela foi para a chácara e ali na chácara dos avós uma cascavel picou ela, mordeu ela. Parece que ela ficou até parcialmente cega. E milagrosamente Deus curou ela. O avô dela orou por ela. Ele ficou de levar ela no hospital no outro dia. E quando levaram nos médicos, os médicos ficaram espantados de não ter acontecido nada com ela. Ela deu um problema nas vistas, mas ela já está curada. Ontem mesmo ela já estava na igreja lá, correndo. E naqueles dias, depois do culto, né, durante a semana, veio o meu coração de estar orando por ela. Tipo assim, poxa, ela abençoa tanto a minha vida. Então, na hora de eu fazer uma oração por ela, tá apresentando ela mais a Deus, né? E foi uma semana também que eu apresentei ela mais a Deus, apresentei a vida dela a Deus também. Mas quem orou por ela lá foi o avô dela. É claro que os pais dela estão sempre orando por ela, a igreja está orando. E Deus deu essa bênção de não permitir que a criança ficasse deficiente ou mesmo viesse a falecer. E eu fiquei muito contente por isso. Aí também, enquanto ela estava ali nas minhas pernas, eu estava orando por ela, né? Pedindo Deus para abençoar ela, dar livramento para ela. Aí eu aproveitei também, né, para poder trazer ali interesse para ela sobre a Bíblia. Na realidade, ela já demonstrou interesse, que ela já pegou a minha Bíblia, abriu e ficou folheando a Bíblia. Aí eu fiquei, né, apontando para ela assim, né, honra o papai, honra a mamãe. Aí ela honra papai, honra a mamãe. Aí eu abençoa papai, abençoa a mamãe. Ela abençoa papai, abençoa a mamãe. Então assim, eu já estava aproveitando ali a situação para ela ter interesse na leitura bíblica. Então eu aproveitei a situação ali para estar trazendo educação bíblica para ela ter interesse das escrituras e já está orando. É claro que os pais dela já devem fazer isso, são pessoas de Deus, mas eu fui inspirado, eu percebi aquele momento, ali eu fiz a oração por ela. E depois, quando ela estava ali folheando a Bíblia, eu falava assim, abençoa o papai, Deus, abençoa o papai. Aí ela repetia, ela repetindo, abençoa a mamãe. Tem que obedecer o papai e a mamãe, tá bom? Ela, tá bom. Então ali eu aproveitei a situação para estar ministrando a palavra de Deus na vida dela. Semana eu orei por ela. Veio ao meu coração. Na hora que eu já estava orando por ela na igreja, eu percebi já como que uma atuação do inimigo contra a vida dela. E aquilo ficou muito forte dentro de mim. Foi onde eu falei, não, eu tenho que passar a orar por ela. E como ela já é usada para abençoar a minha vida, e ali Deus já me mostrando, né, que é uma pessoa que Deus quer usar mais ainda, porque Deus já usa ela. Atenção, senta. Eu percebi espiritualmente o ódio de Satanás por ela. Aí eu orei por ela. Não sei se foi à noite, foi uma madrugada aqui, né? Orei por ela, pedi para Deus dar livramento por ela. Quando foi na outra semana do domingo, o pai dela estava dando essa notícia.
ter sido picado por uma cascavel. Deus usou lá o avô dela, que também orou por ela na hora, e Deus deu livramento para ela. Ela poderia estar cega ou estar morta nesse momento. Então eu percebi uma situação como essa. Se os pais, o ser humano em geral, percebesse o ódio que o diabo, que Satanás, que os demônios, que o mundo das trevas, que os anjos caídos, os espíritos caídos, o inferno, a perdição, se os pais percebessem, os adultos percebessem o ódio que essas potestades, essas hostes malignas, o ódio que eles têm das crianças, as pessoas teriam mais cuidado com seus filhos, naquilo que assiste, naquilo que ouve, naquilo que participa, naquilo que se demonstra, naquilo que se fala, que se faz diante dos olhos, dos ouvidos, do sentido de uma criança. Os pais, as mães teriam mais cuidado nos ambientes que frequentam, os tipos de conversa que tem, principalmente na parte ali da gestação, a mamãe já gestante, e ambientes pornográficos, músicas funk pornográficas, conversas, ambientes onde não favorece ali uma espiritualidade de comunhão com Deus para a criança. Uma vez eu cheguei em casa e próximo ali tinha um bar, e narguilé, música funk pornográfica e essas coisas todas, e uma garota e uma criancinha pequenininha com ela, e ali a mesa cheia de cerveja, bebida, as outras mesas, aquelas músicas, o narguilé, e aquela garota com a criança nos braços, uma criancinha no meio daquilo tudo. Eu parei o carro, olhei, quase eu falei alguma coisa, mas eu me contive ali naquele momento. A pessoa dando mais prioridade aos seus desejos carnais, mundanos, animais e diabólicos, do que a própria educação da filha, o próprio amor pela filha. Ali estava mais se importando consigo mesma, os colegas que estavam ali, do que com a própria criança. Então, se não está preparado para ter um filho, não tenha. Agora, se tem um filho, então assuma as responsabilidades a qual a criança precisa. E a criança precisa de comunhão com Deus. Toda criança precisa de comunhão com Deus. Quando eu comecei a congregar, bem no comecinho, quando eu comecei a frequentar a igreja, teve uma certa situação que a professora das crianças, ela não tinha chegado ainda. E ali os irmãos perguntou se eu não podia ficar com as crianças enquanto a professora não chegava. Então eles olhavam assim minha aparência, né? E naquela época eu era mais forte, mais bombado, vamos assim dizer. E então eles achavam assim, poxa, se a gente deixar o Wesley lá, as crianças não vai fazer bagunça, que ele vai brigar com as crianças, alguma coisa nesse contexto, né? Eu imagino, a presença dele ali vai conter as crianças, ela é muito agitada, né? Então, porque eu não imagino que eles me colocaram ali para dar uma aula. Eles falaram que fica aí até a professora chegar, que ela tá chegando. Então eles me colocaram ali mais ou menos nesse contexto, porque eles não me conheciam. E quem olhava a minha aparência, quando eu comecei a buscar a Deus, a aparência é tipo de um pitbull, né? Enfim. Aí, mas eu estava buscando a Deus, eu já estava orando, estava lendo a Bíblia e me consagrando ao Senhor e aquela coisa toda, e muito inspirado a conhecer a Deus. E me deixaram naquela sala, mas só que eu cheguei ali, eu comecei a dar aula.
Eu não fiquei lá só vigiando as crianças como eles queriam. Eu comecei a dar aula para aquelas crianças. E Deus me deu tanta graça, eu fiz uma dinâmica lá, eu fiz um trenzinho, botei um para orar pelo outro. E foi uma forma tão descontraída que as crianças curtiram demais. E elas muito alegres, eu dando a aula, dando a matéria, falando de Deus, falando de Jesus, e fazendo a dinâmica, e fiz uma brincadeira lá dentro da dinâmica. Eu não aprendi isso fazendo seminário para dar aula para criança, eu não aprendi isso fazendo curso. Deus foi me inspirando, fui olhando a Bíblia, e eu ali com aquela comunhão com as crianças. Aí a professora chegou e eu saí. Aí depois eu encontrei as crianças. E as crianças vieram a mim e falaram assim: tio, foi a melhor aula que nós tivemos. As crianças falaram que foram a melhor aula que eles já tiveram. E eles já tiveram aulas com outras professoras. Pessoas que fizeram curso, pessoas que já trabalharam com crianças, já trabalham muito tempo com crianças, e conhecem vários tipos de dinâmica, etc, etc. E a pessoa que estava lá como professora era uma jovem, ela era muito bonita, muito feminina, né? Ela parecia uma menininha, mas ela sentava lá, dava um desenho à matéria e deixava as crianças lá. E ficava na sala. Eu não fiquei nessa. Eu já caí para a parte prática do negócio. Porque meu negócio é com prática. Você só vai entender teoria se você praticar. A teoria é bom ler, estudar, saber das coisas, mas quando você vai fazendo acontecer, aí você entende melhor aquilo que você está lendo ou você ouvindo. Por um professor, no meu caso, o próprio Espírito Santo. Então as coisas que eu sei de Deus é pelo próprio Deus. Eu não passei a crer em Deus por causa de igreja, de congregação. Eu passei a crer em Deus porque Ele mesmo se revelou na minha vida. Se for o caso, eu vou deixar lá no comentário o meu testemunho de como eu passei a frequentar a igreja, congregação, e comecei a buscar Deus. Se eu encontrar aqui nesses vídeos aqui, eu vou deixar lá no comentário para quem tiver interesse. Então a gente vive assim um contexto que as pessoas elas não têm percepção a questão da aparência. Então elas olham uma coisa com uma certa aparência, mas elas não conseguem discernir o que aquilo realmente está transmitindo para ela própria e principalmente para as crianças. E hoje em dia a gente vive uma carência muito grande de percepção, até no meio religioso. Tem pastor que não conhece as suas ovelhas, entre aspas, né? Que as ovelhas é de Jesus. Tem líder que não conhece o seu liderado. Por exemplo, eu comecei a frequentar a congregação ali. Eu poderia ter ficado dando aula para as crianças, porque quando as crianças chegaram em mim e falaram assim: foi a melhor aula que nós tivemos, elas estavam falando: nós quer mais disso. A gente quer mais disso que o Senhor tem. A gente quer conhecer mais isso, a gente quer experimentar mais isso. Mas os líderes ali não tinham visão, viram um cara bombado. Eu chegava lá de camisa regata na igreja quando eu comecei. Depois Deus foi mudando minhas vestes, minha aparência, eu nem gostava de roupa social e etc. Mas os líderes não perceberam isso, eles não viram isso. Eles olharam uma menininha, aparência feminina, né? Bonitinha, branca, cabelo lisinho, aquela coisa toda. Então, e a menina, não tenho nada contra ela, uma benção mesmo assim. Mas Deus tinha me dado mais que eu poderia transmitir para aquelas crianças. Mas olha muito a aparência. Hoje mesmo, no contexto congregacional, uma pessoa para ser professor de escola bíblica dominical tem que ter um diploma secular, não é nem teológico, é secular. Fora que também diploma, formação secular teológica não quer dizer que aquela pessoa conhece a Deus. Não quer dizer que ela tem comunhão com Deus, que ela está buscando a Deus. Então, a maioria dos lugares onde você congrega, eu escutei um pastor esse dia elogiando um irmão, que ele passou na OAB, glória a Deus por isso. Depois falou: ele é professor da escola dominical. Mas o que tem a ver o curso dele da OAB, dele ser advogado, com ele ser professor de escola dominical? Ele ser advogado, ter passado na OAB, isso capacita ele para ser professor de escola dominical? Isso o mundo fala, e a igreja está sendo doutrinada pelo mundo.
Era para a igreja doutrinar o mundo, era para a igreja ser exemplo para o mundo, era para Israel ser exemplo para as outras nações, mas as outras nações se tornaram exemplo para Israel. O mundo tem se tornado exemplo para a igreja, porque a igreja tem feito as coisas, eles analisam o que o mundo gosta, então coloca aquilo que o mundo acha interessante. Então, o mundo acha interessante uma pessoa formada, estudada. Como é que uma pessoa que não é formada, né, que não tem diploma, vai dar aula em escola dominical? Isso o mundo fala, e a igreja hoje ela pegou isso também. Se houve até pregações nesse contexto. Não, as pessoas falam muito bem, não pode errar na hora de falar, não pode errar na gramática, tem que ter tem que falar bem a gramática, tem que ser formado em alguma coisa. Onde é que a Bíblia ensina isso? A Bíblia fala que o obreiro tem que manejar bem a palavra. E quem disse que curso de teologia faz alguém manejar bem a palavra? E hoje a gente vê um esfriamento em conhecer a Deus, a gente vê um esfriamento da oração, a gente vê um esfriamento da fé. E é justamente por causa desse contexto a qual eu estou colocando aqui. Porque quando a igreja não tinha essas coisas, colocava quem realmente Deus queria, pessoas que tinham dom, a vocação, inspirados pelo Espírito Santo para estar pregando, liderando, ensinando, a igreja era fervorosa, não tinha mornidão, não fazia do púlpito palanque eleitoral. Então, tinha menos escândalos, não tinha adultérios, fornicação, não tinha obreiros no segundo, no terceiro casamento, não tinha mulheres no segundo, no terceiro casamento. Estou falando de dentro da igreja que já assumiram o voto com Deus. Não a pessoa que não conhecia, casou e separou e etc., mas não tinha conhecimento de Deus, não fez os votos dentro do conhecimento da doutrina de Cristo como único Senhor e Salvador. Pessoas realmente já tinham essa consciência, já tinham essa informação, assumiram o compromisso e depois abandonaram os votos. E depois deixaram de lado os votos. Agora, cada caso é um caso. E etc. Eu não estou generalizando aqui como todo mundo é errado, mas também não estou generalizando com todo mundo certo, nesse contexto do casamento, mas é outro assunto para outra oportunidade. Então, as pessoas, elas julgam pela aparência, elas não julgam pelo que está dentro do livro, elas não leem o livro. Então, tem muita líderes que eles não leem, eles não têm uma leitura daquela pessoa conforme o Espírito Santo. Às vezes eles têm uma leitura superficial deles mesmos e eles trazem um mau discernimento, um mau julgamento e más escolhas. Professores que eles são professores ali, dentro de escola dominical, dentro da sala de aula, fora dali não é mais nada. Não tem amizade, não tem comunhão, não conhece a pessoa. Eu conheço um jovem que congrega lá em um lugar há muito tempo. Ele mudou, morava com a mãe dele, não mora mais, aí ele foi conversar com o líder lá do jovem. Você mudou? Você não mora mais? Não, nem sabia. Mais de anos e a pessoa não sabe onde a pessoa mora. Não sabe onde a pessoa reside. Então não tem essa prática de visitar a pessoa, de estar trocando ideia com a pessoa. Natural, de uma forma natural. Tem alguns que podem ter, porque eu ouvi isso aqui. Aí vai ter, mas aquela coisa forçada, mecânica. Mas não está na pessoa aquela comunhão. Ela não tem a graça para aquilo. Então a gente vive um contexto que a pessoa está fazendo algo, mas ela não tem a graça de Deus para aquilo. Mas ela tem um curso secular, ela tem uma formação secular, ela tem uma formação acadêmica, ela tem uma formação teológica, ela fala uma língua inglesa, uma língua espanhola, ela viajou para outros lugares. E hoje é isso que eles colocam como base para citar em determinados trabalhos dentro da congregação e tem trazido muito prejuízo de esfriamento. Homens com esposas insubmissas, mulheres que não têm um comportamento adequado nem dentro da congregação, falando o tempo inteiro, paloureiras, entendendo? Faladeiras e etc. Então, homens que não têm administração da sua casa, não têm administração da sua vida, homens que não têm costume de leitura bíblica, de oração, homens que foram chamados para outra coisa, mas estão em outra função, com mais evidência por causa do sua formação acadêmica ou da sua condição social e até de suas amizades políticas. De repente, se for amigo de um governador, de um prefeito, já se pega aquela pessoa e coloca ali como obreiro, ou dízimo também, porque ali a pessoa sendo obreiro, sendo um professor, uma pessoa que está sempre tendo oportunidade, aquilo ali, entre aspas, instiga ela a estar ali naquele grupo e está fazendo a sua contribuição, que é alta,
de ofertas de dízimo, se ela ficar só ali, quem sabe, só no banco, sem ser chamada, sem participar, ela não se interessa de estar ali, ou outro lugar pega aquela pessoa. Então não é interessante também aquela pessoa sair por causa da sua condição material. E antes a igreja não era desse jeito. No contexto anterior, eu trouxe pais e filhos nesse contexto de pais não conhecerem os seus filhos e não investir na vocação, no talento dos seus filhos. E eu usei outros contextos usando esse conhecimento do ser humano em relação ao conhecimento de dog. Então eu fiz esse paralelo da pessoa não conhecer a raça que tem, não conhecer a função e não trabalhar dentro daquilo e trazer consequências. A pessoa criar um dog de guarda e proteção, às vezes como um filhinho, queridinho, um cachorro exerce agressividade e a pessoa, ela como que botando a culpa no cachorro, mas foi a sua falta de interesse de estudar sobre o dog e de fazer o manejo adequado que trouxe aquela fatalidade. Como eu trouxe em um vídeo, a mãe foi tomar banho, o pitbull matou a criança de 24 dias, o avô foi lá e esfaqueou o cachorro. Aí alguém pensa que é por causa que o pitbull é brabo, né? Você vê ele mordendo um pneu, né? Ele no combate, e fala aí, é por causa desse tipo de coisa que o cachorro é brabo. Não, é o contrário. É por não ter esse manejo, não ter esse controle de dominância, liderança e não treinar o dog a soltar o que está mordendo, a se controlar, saber quando deve ou não usar sua agressividade. É isso que ocasiona as fatalidades geralmente nesse contexto. Cria o cachorro igual um bebezinho, é o amiguinho, é o coleguinha, é beijinho, é abracinho. Aí deixa o cachorro ali com a criança, não, é um amor, ele não vai fazer nada com a criança. Aí vai tomar banho e o cachorro ataca a criança. Aí depois vai lá e mata o cachorro. Qual culpa que o cachorro tem? Se trataram ele como gente, trataram ele como ser humano. O cachorro tinha que estar num canil. O cachorro não tinha que estar lá com a criança, a não ser que ele fosse adestrado por um profissional para fazer o manejo de guarda e proteção da criança, que tem esse manejo. E ele funciona. Você não vê manejos nesse contexto e ataques à criança, quem quer que seja. A pessoa pode adestrar um cachorro com um profissional e ele tomar conta do recém-nascido. Pode ser um pitbull, um box, pode ser o cachorro que for. Se for um bom adestrador e as pessoas da casa realmente estudarem sobre aquilo e continuarem o manejo do adestramento profissional, você deixa o seu cachorro ali com a criança tomando conta, você sai tudo e fica ali tomando conta. Se entrar um ladrão, um abusador, o cachorro pega essa pessoa ou outro animal e etc. O cachorro faz a guarda. Agora o cachorro não recebe manejo para isso, não recebe treinamento para isso, recebe a humanização, um anti-manejo, pensando que isso é adestramento para o cachorro ficar com a criança. Só fatalidades e tragédias, como a gente vê aí, muitos na mídia, não só com crianças, mas também com adultos. Então, nesse contexto, muitos líderes de hoje não conhecem. E mesmo quando alguém dentro da congregação ele manifesta algum dom, algum talento, alguma graça do Espírito Santo, o líder está vendo aquilo, mas ele não quer aquela pessoa. Ele tem uma aversão àquela pessoa. Ele não quer que aquela pessoa esteja em evidência. Ele quer o filho dele, ele quer o filho do outro obreiro, a filha do outro obreiro, o filho do pastor. Mas ele não quer aquela pessoa, ainda mais ali se não for do meio deles. Porque tem congregação ali que é família, é tio, é primo, é sobrinho do pastor, é sobrinho do outro pastor, é filho. Então é uma comunidade que ali eles têm uma ligação até de sangue. Aí quando vê uma pessoa que não tem familiar ali no meio da congregação, geralmente eles não querem aquela pessoa ali. Eles não querem aquela pessoa ali. Ou elas querem aquela pessoa ali como eles, tipo assim, só eles liderando aquilo ali, eles sendo o líder, o chefe. Vamos assim dizer. Não quer ver aquela pessoa crescer. Alguns falam com palavras, mas as atitudes demonstram. As oportunidades, mesmo quando é Deus falando, a pessoa não dá lugar. Ela não quer aquela pessoa. Ela já tem visão para outra. Ela não quer a pessoa que Deus quer, ela quer a pessoa que ela quer, pregando, cantando, liderando, ensinando e etc. Mas muitos não conhecem o dom, a vocação que aquele jovem tem para poder o ajudá-lo, a incentivá-lo a crescer naquele dom, naquele talento. Ainda que o talento, o dom estejam evidentes, mas eles não têm percepção disso. Eles não têm discernimento disso. Eles não conseguem perceber o talento numa pessoa e desenvolver aquele talento. Um pastor, ele deveria conhecer suas ovelhas.
e saber quem é braço, quem é perna. Um líder deveria conhecer quem é os seus liderados, conhecer a sua vocação, conhecer sua inspiração e trabalhar dentro daquilo para que aquela pessoa cresça até mais do que ele próprio. Porque o próprio Jesus, quando ele instruiu os discípulos, ele falou para o discípulo que ia fazer obras menores, que ia fazer obras igual dele. Não, Jesus falou, vocês vão fazer mais. Vocês vão fazer mais do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. Então os líderes deveriam incentivar quem Deus quer, quem Deus escolheu para poder fazer mais do que eles estão fazendo, porque o momento eles vão partir, seja para o céu ou o inferno, Deus sabe, ou às vezes congrega em outro lugar, ser enviado para outro lugar. Então a gente, por exemplo, pega uma escola dominical, tá lá o camarada lá 3, 4 anos, ele não consegue ali no meio dos jovens tirar professor de escola dominical. Ele não consegue. Ele quer que vá lá para o cursinho teológico dele lá, da congregação dele, para exaltar lá o curso teológico dele lá, sendo que a pessoa já tem aquele dom, aquela vocação em si mesmo. Não deixa ler, não deixa participar, não deixa ministrar uma aula, um conteúdo. E pior, e quando combate o que está certo. Porque às vezes o professor fala algo que não é de Deus, que não é do Espírito Santo, aquele que está assistindo a aula está numa profundidade maior, Deus deu experiência naquilo, compartilha a experiência, o líder já fica ofendido, pronto. Aí esse já não vai ter oportunidade nunca mais. E mesmo quando fala aquilo que é de Deus, tem camarada que é tão sem vergonha na hora, que ele distorce aquilo que o rapaz está falando, só para falar que não é de Deus, para as pessoas não dar credibilidade, mas não tem jeito. Eu já conheci gente de falar algo e a pessoa combater, quando é à noite está pregando aquilo. É interessante que o próprio que estava criticando, aquele que estava assistindo a aula, ele está pregando aquilo que ele estava criticando. E ele nem se liga. E eu olhar assim e falar, ele não estava criticando de manhã esse assunto? Agora você está pregando ele? Você está ensinando ele? Ué, não estava errado? Por que você está ensinando aí? Por quê? Porque está em evidência para todo mundo ver. Então hoje as pessoas elas têm essa questão de evidência. Elas querem glória, honra e louvores humanos, querem igual os fariseus. Eles viam os dons, os talentos de Cristo. O Senhor Jesus falou assim, por qual boa obra vocês me acusam, me condenam? Ele falou, não é por nenhuma boa obra não, é porque você se faz semelhante a Deus, falando que Deus é o seu Pai. Lá no Velho Testamento, lá os profetas falavam que Deus também era Pai. E eles elogiavam os profetas, mas quando chegaram em Cristo, eles não elogiaram. Por quê? Porque eles queriam glória, honra e louvores humanos. Então mesmo eles vendo os dons e os talentos em Cristo, eles rejeitavam. Porque eles não queriam perder a posição deles para Cristo e nem para os discípulos de Cristo, como eles já não queriam perder para João Batista e seus discípulos. Então, a doutrina de Israel era contra os romanos na teoria. Tanto é que Mateus era um cobrador de impostos. E ele era mal visto pelos próprios judeus. Por quê? Porque Mateus servia aos romanos, cobrando impostos. Mas os fariseus também serviam os romanos. Eles tinham aquela aparência que era contra Roma, né? A liturgia, mas eles eram instituídos ali por Roma. Então eles sabiam que se eles não agradassem Roma, Roma invadia Jerusalém, tirava eles, quem sabe botava outros. E eles não queriam perder aquela glória, aquela honra, aquele louvor de ser fariseu, saduceu, líderes ali, porque aqueles homens eram ricos, eles ganhavam muito dinheiro sendo líderes religiosos. Eles ganhavam fortuna ser um líder religioso. Na realidade, quem poderia ser líder religioso é só quem já era rico mesmo. E ficando naquela posição, ficava mais rico. Então, eles tinham uma aliança política com Roma. E como é no caso de hoje também, há uma aliança política que impede aqueles que Deus quer levantar e usar estarem em evidência. Porque essa evidência traz uma glória, traz uma honra, traz um louvor humano diante da sociedade. Por isso que o mundo hoje doutrina algumas congregações, o mundo doutrina algumas igrejas, o Espírito Santo fica de fora. Por isso que alguns movimentos não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai ficar fazendo um movimento onde tem aliança com Roma. O Espírito Santo não estava lá com os fariseus, saduceus. O Espírito Santo estava com João Batista no deserto e os seus discípulos. E o Espírito Santo estava com Cristo e com os seus discípulos, mas não estava nas sinagogas. Mas Cristo ia nas sinagogas. Os discípulos iam nas sinagogas. Eles não deixaram de frequentar as sinagogas por causa da hipocrisia dos líderes.
Porque o Espírito Santo não está numa placa de denominação. O Espírito Santo não está num título que alguém tenha em uma congregação. O Espírito Santo está naquelas pessoas que nasceram do próprio Espírito Santo, que se arrependeram dos seus pecados. Então o Espírito Santo tem que estar em você. Não é numa placa de uma congregação. Deus não está naquela congregação, mas está em você. O importante não é estar na placa, o importante é estar em você. O importante não é estar na denominação X ou Y. O importante é o Espírito Santo estar em você. E o Espírito Santo estava em Jesus e nos seus discípulos. E depois que o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, os discípulos continuaram indo na sinagoga orar. Se o Espírito Santo não estava nos líderes lá, não estava lá na liderança, não importa, estava neles. E por estar neles, Deus estava ali também. Então Davi guerreou as guerras de Israel e venceu, mas o líder era Saul. Mas Israel estava vencendo não era porque Saul era o líder, é porque Davi estava ali e a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Então a unção que estava sobre ele fazia Israel prevalecer, não a liderança, não o título de ser líder. Saul tinha um título de ser líder, ele era o líder, mas não era por isso que Israel estava tendo vitória, era por causa daquilo que estava em Davi. Então, os discípulos, eles estavam tendo vitória, não era porque eles estavam lá na sinagoga, ou por causa dos líderes da época ali, é porque a unção já estava neles. O que faz a diferença é a unção estar em você. Não adianta você pedir para abençoar o seu carro, orar pelo seu carro, se você não é abençoado. Agora, se você é abençoado, seu carro será abençoado e suas coisas serão abençoadas. E se o Espírito do Senhor está sobre você, toda a sua casa será abençoada. Agora, para que os seus filhos recebam a bênção do Senhor, você precisa ter a percepção, o discernimento de você ser uma bênção. E transmitir a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Para que os seus filhos sejam herdeiros daquilo que está sobre você. Se você tiver bens materiais, seus filhos são herdeiros. Automaticamente ele herda. Tudo que os pais fazem é pelos filhos. Tudo que os pais têm é para os filhos. E não seria diferente espiritualmente. Só que alguns pais eles contribuem para que seus filhos sejam malditos, principalmente na fase da infância. Deveriam estar transmitindo o amor a Deus e não o amor ao mundo. Deveriam estar transmitindo amor à santidade, não amor ao pecado, como a gente vê nessa geração de hoje. Crianças sendo influenciadas por Sodoma e Gomorra, funkos pornográficos, promiscuidade. Criança lá no meio dessas coisas, a pessoa não consegue se conter. E amanhã colhe o fruto daquilo que plantou nos seus próprios filhos. E depois quer falar que a culpa é de ciclano ou beltrano, quando a culpa é de si próprio. Mas ainda há uma oportunidade de sair da maldição e entrar na bênção. Se você está ouvindo essa palavra, então é porque ainda há oportunidade para você e para a sua casa, de ter Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, não só da sua alma, mas de toda a sua casa, de toda a sua descendência. Lembre-se, você é responsável pela sua geração vindoura que há de vir, se eles vão estar na bênção ou na maldição. Isso é a partir de você. Se lá atrás alguém plantou maldição, você agora vai plantar bênção. E se você tiver em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, as maldições são canceladas pelo novo contrato, pelo novo testamento, que há na morte e ressurreição de Cristo. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Ao redor da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, e os outros presos estavam ouvindo, de repente houve um grande terremoto. A prisão foi sacudida até os alicerces. Todas as portas se abriram de repente, e as correntes de todos os presos caíram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e caiu diante de Paulo e Silas.
Depois levou-os para fora e suplicou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e a sua família inteira também. Então contaram a ele e a toda a sua família a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora, ele lavou as feridas das chicotadas e foi batizado juntamente com a família toda. Depois levou-os para casa e serviu-lhes uma refeição. E como ele e a família sentiam alegria por serem todos crentes agora. Atos, capítulo 16, do versículo 25 ao 34.